Então, hoje eu vou falar sobre o Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo, escritor e crítico de grande influência. Nascido na Alemanha, era filho de neto e bisneto de pastores protestantes, que ainda aos 5 anos de idade ele ficou órfão de seu pai, ficando aos cuidados da mãe, da avó e da irmã mais velha dele. Então, tudo caminhava para que Nietzsche seguisse os passos do pai e se tornasse um pastor. Com isso, dedicou-se muito à leitura bíblica e, aos 14 anos, recebeu uma bolsa de estudos para que se preparasse para pastorado. Mas, em meio aos seus estudos religiosos, combinado à leitura alemã e os pensadores clássicos, ele começou a questionar alguns pontos fundamentais do cristianismo, onde que Nietzsche formou-se em 1864 e continuou seus estudos em teologia e filosofia clássica, e em 1883 que Nietzsche publicou um dos seus livros mais conhecidos, Assim Falava Zaratustra, que nesta obra estão as ideias chaves do pensamento de Nietzsche, que é a ideia do super-homem, de transmutação de valores e de espírito senhorio e a ideia de eterno retorno. Em suas ideias apresentava duras críticas principais à moral cristã. O pensamento de Nietzsche é muito vasto, influenciado assim por muitas áreas da filosofia, mas por hora vamos nos ater a dois pontos: a crítica de Nietzsche ao racionalismo e à moral. O fato é que desde o início da filosofia, o homem enfatiza de forma considerável a sua racionalidade. Assim até a modernidade, a razão esteve ao centro de inúmeras reflexões filosóficas, sendo considerada capaz de desvendar a realidade e a si mesma. Mas Nietzsche questionou as teorias mais tradicionais e seus fundamentos. Nietzsche entendia que tais ideias não passavam de uma criação meramente humana. Considerava que, diante da ciência de uma existência trágica, dolorosa e terrível, atribuía razão à existência e aos acontecimentos ajudava a suportá-la. Outro ponto forte da crítica de Nietzsche foi a ideia de verdade. Enquanto muitos pensadores buscavam a verdade absoluta, em cada um achava a sua verdade, Nietzsche atentou-se a essa existência de diversas verdades. Segundo ele, o homem é motivado pela vontade de verdade, pelo desejo pelo encontrar a verdade capaz de justificar sua existência e dar-lhe um sentido. O ser humano navega entre as teorias criadas historicamente e a criação de novas teorias, atribuindo valor à verdade ao que parece interessante. Porém, para o filósofo, esse tipo de verdade, em especial quando transferia o sentido de existência humana a alguma instância exterior, como o céu, a vida eterna ou uma vida após a morte, como ensinava o cristianismo, por exemplo, não fazia sentido, era apenas uma verdade dentre outras. Como isso era impossível para Nietzsche, considerava como absolutos valores tradicionais. Nesse contexto, até o conceito de bem e mal, verdadeiro e falso, tornam-se relativos, e até mesmo os aspectos racionais de natureza humana. Seus pensamentos trouxeram à tona aspectos não racionais da natureza humana, como instintos vitais e desejos de vontade de potência ou vontade de poder, a força e a guerra. Em meio a uma época onde a racionalidade humana era certa forma valorizada, Nietzsche dedicou-se a desvendar as origens dos principais conceitos e valores defendidos pelas tradições racionalistas. Assim denunciou que elas foram criadas em umas circunstâncias determinadas, e ainda que a maioria julgasse eternos, propondo assim uma inversão de valores considerados tradicionais. Daí a ideia do antirracionalismo na filosofia de Nietzsche, pois questionava o racionalismo moderno, negando assim a possibilidade de um conhecimento verdadeiro e absoluto. Outro balde que Nietzsche chutou foi no campo da ética. Cá para nós, não poderia ser diferente. Embalado pela sua crítica à racionalidade da época, principalmente sobre verdades absolutas e sua dura crítica à moral cristã, Nietzsche propõe que a moral deveria ser submetida à vida e não valores externos à própria existência humana. Daí a ideia de transvaloração. Seu pensamento foi marcado por uma fonte de defesa da força vital do ser humano, a qual ele considerava o único valor absoluto, e para ele submeter a força vital a valores considerados absolutos era um grande erro. Nesse contexto, Nietzsche defende a ideia de que o indivíduo verdadeiramente forte seria aquele que não negasse a vida e que não submetesse os seus instintos em favor de outra realidade, como por exemplo o céu dos cristãos.
Com isso, a conclusão que obtemos é que Nietzsche entende a necessidade do homem em obedecer ao impulso vital, pois como um ser da natureza luta pela sobrevivência, combate para crescer, torna-se predominante e não a partir de qualquer moralidade ou imoralidade, mas porque é um ser vivo e porque a vida simplesmente é vontade de poder ou vontade poética.